Estamos iniciando o estudo do livro Céu e Inferno desta semana. Estamos no capítulo 6, na última parte, na segunda parte, Criminosos Arrependidos. E hoje o estudo é sobre o espírito de Jacques Latour. Vamos iniciar, então, a leitura e os comentários. Estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nessa comunicação. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda sobre ele a misericórdia divina. Um comentário aqui, veja que a orientação que veio informa que o comunicante está em regime de castigo, mas tendo sobre ele a misericórdia de Deus. E no decorrer, então, da leitura, nós vamos, de alguma forma, ver o que isso representa. A alegoria mitológica das Eumênides, história, tragédia grega, não é tão ridícula como parece. E os demônios, carrascos, oficiais do mundo invisível, que as substituem perante as modernas crenças, são menos racionais com seus cornos enforcados do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Admitindo-se a identidade deste espírito, talvez se estranhe tão pronta mudança do seu moral. É o caso da ponderação já feita de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Aqui ele está fazendo um comparativo, porque muitas vezes a brutalidade, até a maldade, é fruto da ignorância. E, no entanto, a hipocrisia, o orgulho, o egoísmo, são vícios morais que podem prejudicar profundamente a conversão, o despertamento de um espírito. Esta reversão a sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Muito interessante. Comparando esta linguagem com de outro espírito adiante, consignada sobre a epígrafe Castigo pela Luz, é fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo um ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empresta à perpetração de seus crimes a calma e sangue frio inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda, depois de morto, o castigo por orgulho. Aí está a grande diferença, porque um pode ser muito mal
muito endurecido, muito bruto, mas, no entanto, isso pode ser resultado da ignorância mesmo. E quando tocado, ele muda. Ele tem essa, esse impulso da mudança. Enquanto que o outro, muitas vezes, pode levar séculos e até milênios, talvez aprisionado no orgulho, no egoísmo, né, na perversidade. Seguindo, então, este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Diz o espírito delator. Eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Aí está um pensamento profundo e é verdade, né? Nós compreendemos aí o espírito se, se despertando, né? E verificando os erros que cometeu. O espírito só compreende a gravidade de seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. E para se furtarem a isso, que os é para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. Eu faço aqui um comentário, uma lembrança também. Quantas vezes em trabalhos mediúnicos nós verificamos a presença de irmãos com talvez até um certo terror de voltar a ver os erros que cometeu, né? E também uma grande revolta não permitindo que isso aconteça. Mas isso se dá por insegurança, por medo, porque ele não deseja rever as coisas que ele fez, né? É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. E assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento o assedia, e, compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre dela. Eis porque ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que, se tivesse arrependido como agora, melhor lhe teria sido a vida subsequente. As resoluções por ele ora tomadas influirão sobre a sua vida terrestre no futuro. E a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estádio de progresso.
E é muito provável que antes de a iniciar, ele fosse na erraticidade, um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados no mal. O que eu noto aí é que uma informação muito importante, na medida em que nós vamos melhorando, porque nós não podemos olhar esta comunicação como se fosse alguém pior do que nós. Não é. Nós somos iguais a ele. E estamos num estágio aqui no corpo esquecido daquilo que já fizemos. Mas a informação que eu vejo nessa última parte, que na medida em que nós vamos buscando conhecimento e melhorando o nosso sentimento, nós vamos entrando em algumas passagens pela Terra, encarnações, de teores um pouco melhores, né? Então, o progresso é sempre, pode-se dizer, presente na vida de todos nós, né? A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade de existência, desde que ela não lembramos e nem temos ideia do que fomos, nem do que fizemos. Esta questão, assaz liquidada pela razão de que tal lembrança seria inútil, visto como de todo apagado o mal cometido, sem que dele nos reste um traço no coração. Também com ele não nos devemos preocupar. Eu penso aí que o esquecimento do passado é muito necessário. Podemos imaginar nascermos dentro de uma família, talvez rodeados de desavenças do pretérito com os familiares, desavenças graves. Como que iríamos conviver dentro de um conflito tão grande, né? Então, o esquecimento do passado dá a oportunidade de se refazer as relações, de alguma forma, quebrar aqueles vínculos de ódio, de rancores e até de vinganças, né? Quanto aos vícios de que, porventura, não estejamos inteiramente despojados, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Isso é uma grande verdade. Por que olhar o pretérito, onde talvez não tenhamos a preparação psicológica, moral, espiritual para trazer essa lembrança, sendo que os nossos sentimentos revelam escancaradamente o que nós somos. Então, todos nós podemos avaliar os sentimentos que trazemos em nós e buscar essa melhoria, não é? Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reparações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus
por ter cerrado esse véu sobre o passado. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes delator falo-iam um enjeitado na sociedade. Ele põe essa questão de que se nós nos lembrássemos quem fomos, os outros também se lembrariam de quem fomos. E aí, como que nós viveríamos na sociedade? Um apontando o dedo para o outro, né? Então, o esquecimento do passado é muito louvável. Quem o acolheria com intimidade, apesar do seu arrependimento? Entretanto, as intenções que ora patenteia como espírito nos dão a esperança de que venha a ser, na próxima encarnação, um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubessem que esse homem honesto fora latur. E a reprovação continuaria a persegui-lo. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, ombrear-se com os mais honestos. Me lembro de uma pergunta do Chico ao seu mentor, Emmanuel. O Chico pergunta a ele: Emmanuel, o que é ser um criminoso? E Emmanuel responde, né? Somos todos nós quando descobertos. Então, fica aí o véu do esquecimento, graças a Deus. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas fases da própria vida? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e justiça de Deus? Demais, esta doutrina não é uma teoria, porém, o resultado de observações. Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam e daí o procurarem explicá-las, originando-se então a doutrina. Um comentário, né? Com essa explicação, nós chegamos à conclusão muito rápida de que a doutrina espírita tem por base a ciência, porque toda a vivência, toda a experimentação e toda a observação sobre fatos é ciência. Aceitaram-na, pois, como resultante dos fatos e ainda por lhes parecer mais racional que todas as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Realmente, uma observação. Como é confortador você estudar e compreender que, através de uma orientação como esta, você tem todo o seu horizonte, o seu futuro aberto para o seu progresso, a sua redenção, né? O seu aprimoramento moral e espiritual. Isso é muito consolador. Isso é muito, nos traz muita esperança. Não se pode recusar a estas comunicações
um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões por outros mais adiantados. Mas o fato é que estes apenas influem na forma, que não na essência, e jamais fazem que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Assim é que, em Latour, poderiam ter poetizado a forma do arrependimento, mas não lhe ensinaram contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Em Latour, lobrigaram o germe dos bons sentimentos e por isso o auxiliaram a exprimir-se, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo em que, em seu favor, imploravam comiseração. Então, ao mesmo tempo que os espíritos auxiliavam Latour, oravam por ele, a Deus, né? Que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo deste grande criminoso exprobrando-se a si mesmo o desespero e os remorsos. Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia. É uma pergunta, né? Não será isso um exemplo salutar para os culpados? Posto que, simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Poder-se-ia, talvez, estranhar tão grande transformação num homem como Latour. Mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, votado ao mal eternamente? Não lhe chegaria, por fim, um momento em que a luz se lhe fizesse nalma? Era justamente essa hora que chegara para Latour. E ali está precisamente o lado moral dos seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado, são os seus pesares, os seus planos de reparação que tornam tais mensagens eminentemente instrutivas. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte, se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há, quanto a isso, inúmeros exemplos? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos do maior número dos seus iguais por fraqueza. Mas essa voz de além-túmulo é seguramente
a revelação daquilo mesmo que os aguarda. Ele está em absoluto com a verdade, quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a perspectiva das chamas do inferno e até do cadafalso. Ele tem razão, porque a voz de alguém que transitou pelo crime, pelo erro, confessando as suas dores, o seu sofrimento, com certeza, isso traz um pensamento mais forte para aqueles que transitam pelo mesmo caminho que ele transitou. Por que não lhes ministrar esses sentimentos no cárcere? Eles fariam refletir do que, aliás, já temos alguns exemplos. Mas como crer nas palavras de um morto quando ninguém acredita que, para além da morte, não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que se reconheça esta verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Ó, que lindo isso, né? Outras muitas instruções importantes se podem tirar destas comunicações. Assim, a confirmação deste princípio de eterna justiça, pelo qual ao culpado não basta o arrependimento apenas, sendo este o primeiro passo para a reabilitação, que atrai a divina misericórdia. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos, mas porque Deus não absolve incondicionalmente, faz-se mister a expiação e principalmente a reparação. Assim o entende Latour e para tanto se predispõe. Se compararmos este criminoso àquele de Castelnaudari, veremos ainda uma diferença nos castigos. Naquele, o arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que, para Latour, o foi antes moral, porque, como acima dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles. Ao outro impunha-se coisa que pudesse ferir-lhe os sentidos obliterados. Mas é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para todo aquele que esteja em condições de compreendê-las. Podemos inferi-lo dos clamores do próprio Latour, que nos são de cólera, mas antes que não são de cólera, mas antes a expressão dos remorsos, de perto seguidos de arrependimento e desejo de reparação, visando o progresso. Então, nós chegamos ao final aqui desta última leitura do capítulo 6, segunda parte, Criminosos Arrependidos, e um estudo feito sobre as comunicações do espírito Latour.
o comparativo que faz este estudo entre um grande criminoso, alguém muito mau, bruto, em virtude da ignorância, e do outro, prisioneiro do orgulho, do egoísmo, que, de alguma forma, se deleita na maldade. A diferença é muito grande. Nós agradecemos, então, este momento de reflexão aqui. Muito obrigado.